Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 9, tipos de clima. Nesse capítulo, serão estudados os diferentes tipos de clima: equatorial, tropical, temperado, subtropical, frio, polar, desértico e semiárido, suas características principais e a distribuição pelo mundo. O tema é desenvolvido pela leitura e interpretação de mapas temáticos, climogramas, imagens e textos e objetiva que vocês compreendam as relações entre padrões climáticos e paisagens naturais e culturais. As mudanças climáticas, como outros aspectos naturais, têm alterado o clima ao longo da história do nosso planeta. Essas transformações são resultados da dinâmica da natureza terrestre que vem ocorrendo ao longo de milhares de anos. No século XX, passou a haver muitas discussões sobre a possibilidade de as características dos tipos climáticos virem a ser alteradas também pela ação do homem. No século XXI, tornou-se frequente a divulgação de relatórios climáticos sobre essas mudanças climáticas. Apareceram também os microclimas, que é o aumento das temperaturas médias nos centros urbanos, devido à presença de veículos, indústrias, entre outros, afetando diretamente o local e, com o passar do tempo, ultrapassando os limites regionais e influenciando áreas de longo alcance. Em 1988, a ONU criou o IPCC, o Programa Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que já produziu vários relatórios sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas. A conclusão desses relatórios mostrou que a temperatura global pode aumentar entre 1,1 graus Celsius e 6,4 graus Celsius durante o presente século. O nível dos oceanos pode se elevar entre 18 e 59 centímetros. E há uma grande possibilidade de secas e de ciclones tropicais durante esse período. Em 2010, foi criado também o Fundo Verde. O que é isso? Um recurso recebido dos países desenvolvidos para que os países em desenvolvimento invistam em tecnologia para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Apareceu também outro mecanismo bastante relevante para os países com extensas florestas, que é o REDD, que por meio dele pode haver uma compensação financeira para conservar as suas matas. No caso, por exemplo, do Brasil, que existe extensas florestas. Os tipos de climas. Os tipos de climas, nós estamos observando aí que nós temos 3 zonas climáticas: a polar, a temperada e a intertropical. Nessas 3 zonas, nós temos uma grande variação de climas, como nós podemos ver na legenda: equatorial, mediterrâneo, tropical, temperado, subtropical, frio, desértico, polar, semiárido e frio de montanha. Vamos ver cada um deles. O clima equatorial. Esse clima equatorial ocorre em áreas situadas nas proximidades da linha do Equador, onde os raios solares atingem o planeta com maior intensidade, provocando mais evaporação e, consequentemente, aumentando a quantidade de chuvas. Então, o clima equatorial é localizado próximo à linha do Equador, como a gente já viu. Clima com elevadas temperaturas e grandes umidades o ano todo. Baixa amplitude, a variação térmica, presença de chuvas de conversão no verão, formação florestal densa e com grande biodiversidade, ou seja, espécies de porte alto e médio. A exemplo, nós temos as florestas amazônicas na América do Sul e as florestas do Congo na África. O clima tropical. O clima tropical é considerado como um clima de transição entre o clima equatorial e o desértico. Apresenta temperatura elevada o ano todo,
Tem duas estações bem definidas, verão, que ocorre as chuvas, e o inverno ameno e seco, e esse tipo de clima ocorre na maior parte do território brasileiro. O clima é tropical de altitude. Esse clima, ele abrange parte do território brasileiro e é marcado pela presença de serras e de planaltos. Quer dizer, apresenta as mesmas características do clima tropical, mas em função da altitude, nós teremos uma média térmica menor e queda mais acentuada de temperatura no inverno. Como bons exemplos, destacamos a cidade de São Paulo, Belo Horizonte e Campos do Jordão. O clima tropical de altitude também é um clima que possui temperaturas amenizadas pela influência da altitude e que apresenta maior pluviosidade anual do que o clima tropical semiúmido. A vegetação típica é a Mata Atlântica e os campos de altitude. O clima subtropical ocorre entre os climas tropicais e temperados. Apresenta chuvas abundantes, verões quentes e invernos frios, e é característico das médias latitudes. Climas temperados. Os climas temperados são caracterizados por ser possível ver as 4 estações do ano de uma maneira bem clara, sendo possível as atividades humanas durante a maior parte do ano. Ele divide-se em marítimo, que sofre a influência dos oceanos, por isso as temperaturas são constantes, e o continental, que apresenta verões mais quentes e invernos mais frios e secos. Então a gente vê aí as grandes extensões onde pode se encontrar o clima temperado, que é o hemisfério norte, América do Norte, Europa, Ásia Central, parte da China, Japão. E no hemisfério sul há poucas extensões. Como a gente já falou, possui 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Divide-se em temperado e oceânico, menor variação de temperatura, e temperado continental, maior variação de temperatura e invernos rigorosos. O temperado oceânico também, por vezes, pode ser chamado de clima temperado marítimo. É um tipo de clima que ocorre em regiões afastadas das grandes massas continentais e nas margens ocidentais, que ficam situadas nas latitudes médias e altas. Nas regiões com clima oceânico, as chuvas são abundantes, bem distribuídas ao longo do ano todo, sendo o verão bastante fresco e úmido. O clima temperado oceânico abrange a região ocidental da Europa, desde a Espanha até o sul da Escandinávia, o litoral sul do Chile, o noroeste dos Estados Unidos e o sudoeste do Canadá. O temperado continental predomina no interior e nas fachadas orientais dos continentes, como o sul do Canadá, o leste dos Estados Unidos, o centro dos Estados Unidos, no interior da Europa, no interior norte da Ásia, longe das influências marítimas. O clima frio. O clima frio predomina em latitudes iguais e superiores a 60 graus Celsius e se estende em direção norte, até as proximidades do Círculo Polar Ártico. Os invernos são muito frios, em janeiro chega a 8 graus negativos, e os verões são frescos e agradáveis, com temperaturas em julho em torno de 14 graus Celsius. É na área de clima frio que surge a floresta boreal, como é o caso da taiga na Rússia, na Finlândia e na Suécia. O clima polar. O clima polar é um clima extremamente rigoroso, muito frio, temperaturas médias mensais muito baixas, amplitude térmica anual muito elevada, precipitação anual reduzida. Localiza-se aonde? Nas altas latitudes, 70 graus a 80 graus a norte, e o tipo de vegetação é o de tundra, né? Esse tipo rigoroso ocasiona temperaturas muito baixas, né? E nas regiões polares, no verão, o sol nunca se põe, e no inverno acontece a longa noite polar, em que o sol nunca aparece. O semiárido.
Normalmente é um tipo climático de transição entre o clima desértico e o temperado. Exceção feita ao semiárido do Brasil, onde não há deserto. É muito quente, com temperatura média anual acima de 25 graus Celsius, com poucas chuvas e mal distribuídas. O clima desértico, né, é um clima de temperaturas médias mensais elevadas ao longo do ano todo, elevada amplitude térmica diurna e mensal, precipitação rara e irregular e apenas uma estação, a quente e seca. Localiza-se aonde? Entre o 15º graus e os 35º grau de latitude norte e sul. O tipo de vegetação, savana, estepe, dispersa ou deserto absoluto. E o clima local? Nós vimos que, em virtude das modificações na paisagem natural, nessas áreas onde ocorrem alterações da quantidade de chuvas e no comportamento da temperatura, isso fez surgir o que nós chamamos de clima local. Então, as grandes cidades, a concentração de concreto, de asfalto, faz com que ocorra maior absorção do calor e provoca elevadas temperaturas. Em consequência, ocorre maior evaporação, que resulta na elevação dos índices pluviométricos. Por exemplo, São Paulo, né, onde as transformações da paisagem natural foram mais acentuadas. Se pode falar na existência de um clima diferente dos tipos climáticos, né, que é predominante na região. Já no Nordeste, né, que nós estamos situados em uma das zonas do Nordeste, que é o Sertão, e Solonópolis está no Sertão Central, nós temos um clima quente. Nós temos um clima tropical quente semiárido. Esse é o nosso tipo de clima. Obrigado e vamos às nossas atividades.